Olá amigos, ADV Jus no ar, mais um programa feito com aquele profissionalismo que você já conhece, que você merece. Você vai ver no programa de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, Vocabulário Jurídico, Prestação de Serviços, Estante Jurídica, ADV Jus Entrevista e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADV Jus, fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa de hoje, como sempre, com uma notícia de cunho jurídico. Olha só, STJ decide que credor fiduciário pode vender bem imóvel sem notificação prévia do devedor, que até então não era possível, né? Então, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento unânime, né, no sentido de que o credor fiduciário pode vender diretamente o bem dado em garantia em caso de inadimplência do comprador, né, sem a necessidade de notificá-lo, de notificar o devedor, de notificar previamente. A decisão relatada pelo ministro Moura Ribeiro, que já concedeu entrevista exclusiva aqui ao ADV Jus, né, ele afastou a obrigatoriedade das etapas intermediárias, como leilão, avaliação, prévia judicial ou extrajudicial, ali antes da alienação. O ministro ao qual eu me referi destacou que a Lei 4.728, de 65, e o Decreto 911/69 são claros ao permitir que, em caso de inadimplência, o credor possa vender o bem independentemente de leilão, asta pública, avaliação, né, ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. O acórdão também diferencia a alienação fiduciária de bens móveis, regida pela Lei 911/69, daquela dos bens imóveis, né, que é regida pela 9.514, tá, de 97. A nossa fonte, o STJ. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de direito condominial. Nós vamos falar de ADV especial em formato aí de questionamento. Olha só a pergunta que chegou e vai ser respondida aqui pelo nosso especialista. Após locar o imóvel, o proprietário pode continuar usando áreas úteis comuns do condomínio? Dr. Márcio Espímpolo, confira. Essa é uma pergunta bastante interessante. Será que o proprietário realmente pode utilizar ou continuar utilizando as áreas comuns, as áreas de lazer, como por exemplo, piscina, quadra, sauna, academia do condomínio, mesmo após ele ter locado a sua unidade? A resposta clara é não. O proprietário não pode utilizar as áreas comuns, em que pese muitos ainda acharem que pode, porque é proprietário. Quando ele faz a locação, ele transfere totalmente o direito de posse. E quando nós transferimos o direito de posse a alguém, significa que nós estamos transferindo um dos poderes da propriedade. Então, um dos poderes da propriedade é usar. Só poderá usar aquele imóvel naquele momento o inquilino. O inquilino, a sua família que reside com ele. O proprietário não pode entrar no condomínio para fazer uso das áreas comuns. Imagine você se num condomínio de 50 proprietários forem 50 locações e aí tanto os inquilinos quanto os proprietários quiserem utilizar as áreas comuns. Isso fica totalmente inviabilizado. Então, diretamente a resposta é: o proprietário, a partir do momento que ele alugou o apartamento dele, não terá mais direito de uso das áreas comuns. Legal, muito obrigado, doutor Márcio. Vocabulário jurídico. Olha, as pessoas que não são aí do ramo do direito costumam, né, se pronunciar a respeito dessa palavra, né, até de uma maneira jocosa. Então a gente vai trazer aqui para você o seguinte: o que é jurisdiquês, né? No intervalinho a gente vai trazer aí para você o resultado, falando justamente o que significa, onde se encaixa esse tipo de palavra, ok? No intervalinho, fique ligado. Agora sim, olha, nós vamos dando sequência aqui do ADV Jus TV de hoje. Mande para cá seu feedback. Você está gostando? Você gosta do nosso programa? O nosso endereço é programa@advjus.net. Mande, por favor, o seu feedback para cá, ok?
Então é o seguinte, a prestação de serviços que a gente está trazendo para você é que nós estamos aí num período propício, né, de risco de incêndios, com a baixa umidade e o tempo muito seco. Evidente que aumenta muito a possibilidade de incêndios aqui na nossa região também, em todo o estado de São Paulo e, quiçá, em outras localidades. Apesar de ser uma ocorrência que pode acontecer em qualquer lugar, as margens de rodovias, áreas rurais, são potenciais locais onde pode ser verificado os incêndios, né? O ano passado, em 2024, ficou marcado por grandes incêndios, inclusive aqui na nossa região. Então, todo cuidado é pouco, né? Com pontas de cigarro e mesmo pequenas intervenções com fogo em terrenos são capazes de propagar grandes eventos. Também é importantíssimo, caso houver conhecimento de que alguém ali, algum desavisado, esteja provocando um incêndio propositadamente, por favor, avise na hora, imediatamente, a Polícia Militar 190. Faça isso, vamos preservar a vida. Mais um ADV especial, Direito Médico Odontológico e da Saúde. Participação do Dr. Robson Firmino. Veja. Olá, sou Robson Firmino, advogado na área do Direito Médico Odontológico e da Saúde. Hoje vamos abordar o tema internação de emergência negada pelo plano de saúde. Quais são os seus direitos? Imagine esta cena. Seu médico diz que você precisa de uma internação de emergência, que é um risco real à sua saúde. Mas, ao acionar o plano de saúde, pelo qual você paga todo mês, a resposta é um não. A justificativa: você ainda está no período de carência. Isso te deixa desesperado, certo? Saiba que essa negativa é abusiva e ilegal. O plano de saúde usa a cláusula de carência de 180 dias para internação como um escudo. Entretanto, a lei dos planos de saúde é clara. Para casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de apenas 24 horas após a contratação do plano. Se o seu médico declara que a situação é emergencial e implica um risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, a cobertura é obrigatória. O Poder Judiciário considera a negativa do plano de saúde, nesses casos, uma prática abusiva e ilegal. Então, o que você pode fazer? Você tem dois caminhos principais. Ação com pedido liminar. Se a negativa acabou de acontecer, é possível entrar com uma ação judicial e pedir uma liminar. Muitas vezes, em questão de horas, um juiz pode obrigar o plano de saúde a autorizar e custear imediatamente a sua internação e tratamento. Outro é a ação de reembolso. Se, no desespero, você ou sua família pagaram por tudo do próprio bolso, é seu direito buscar na justiça o reembolso integral de todas as despesas, além de uma indenização por danos morais. O mais importante é, não aceite um não como resposta final. A sua saúde não pode esperar. Exija que o plano de saúde forneça a negativa por escrito, detalhando o motivo. Esse documento é uma prova fundamental. Em seguida, procure um advogado especialista na área do direito da saúde. Ele saberá como agir rapidamente para garantir o seu direito. Se você está passando por isso ou conhece alguém nessa situação, compartilhe esse vídeo. A informação correta é a melhor ferramenta para lutar contra essas injustiças impostas pelos planos de saúde. Obrigado e até o próximo ADV especial. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora olha só. Trânsito, atenção. Esse recadinho a gente já passou para você no ADV Jus anterior. Teve gente que perguntou, mas é possível? Sim, olha só. Curiosidade no nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Você gosta de acionar buzina do seu carro? Saiba que buzinar prolongadamente dentro de um engarrafamento pode lhe render uma multa e alguns pontos na carteira. Estacionar distante do meio-fio, atrapalhando o fluxo na via pública, também gera multa, né? E gera multa também passar propositadamente em poça d'água para molhar pedestres. Isso é de mau gosto, né? Então é importante aí observar, né, o teor desses artigos aí do CTB 171, 181, 227, ok?
Intervalinho, fique aqui comigo, volto na sequência com muito mais ADV Jus TV para você. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate, inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uon. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O termo juridiquês descreve o uso excessivo de jargões e termos específicos do direito, que muitas vezes criam uma barreira de comunicação para quem não é da área jurídica. É para complicar, não para esclarecer, né? Legal, voltamos então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Olha, quero pedir para você uma gentileza, ok? Se por acaso você não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça. O nosso endereço é programa@advjus.net para você mandar o seu e-mail, tá? Mas para você inscrever-se lá em nosso canal do YouTube, é youtube.com/advjusnet. E muito obrigado por isso também, tá? Abrindo cortinas agora, direito do trabalho, ADV especial, também em forma de questionamento, que será respondido aí pela especialista da matéria. Quantos recursos existem na área do direito do trabalho? Resposta, doutora Samantha Bredarioli. Veja. Olá, a dúvida que nós vamos responder hoje é sobre quantos recursos existem na Justiça do Trabalho. Essa dúvida é impossível de responder, porque os recursos são inúmeros. A pessoa sempre pergunta, eu ganhei e não levei. Como acontece isso? Acontece porque a outra parte, a que perdeu, ela pode recorrer. Desses recursos que ela vai fazendo, dependendo da matéria que trata esse recurso, ela pode fazer um outro recurso. Então eu me insurgi contra uma decisão da outra parte, eu embargo essa decisão, o juiz foi omisso. Eu falei, mas tudo isso tem um fundo protelatório para levar isso mais para frente. O que a gente pode fazer que os advogados eles não comentam isso? A gente pode levantar um dinheiro que chama dinheiro incontroverso. Então eu vou lá e falo para o juiz assim, juiz, eu ganhei o meu processo trabalhista contra a empresa e tem umas coisas que a empresa não recorreu. Eu posso receber esse dinheiro dessas coisas que a empresa não recorreu? Pode. Então o seu advogado, ele vai fazer uma peça e essa parte que é incontroversa, que não tem mais briga em cima dessa coisa que você já ganhou e a empresa não recorreu, você pode receber antecipadamente. Em caso de dúvida, procure um advogado de sua confiança. Legal, muito obrigado, doutora. Meus amigos, olha, uma utilidade pública, eu falei um pouquinho antes aí, né, do risco de incêndios, e outra necessidade é a economia de água. Vamos economizar água. O período de intensa estiagem, apesar de pequena previsão aí para esses dias, né, possibilidade de chuva, faz-se mais que necessário atenção ao consumo responsável da água. Embora o calor nos convide a banhos mais prolongados, né, e os quintais empoeirados aí gritam por uma passada de água, a verdade é que temos que ter sim consciência da necessidade de economizar a água, é muito importante, né? Outro cuidado importantíssimo é justamente com a saúde, principalmente de idosos, né, e crianças, porque a baixa umidade pode trazer inúmeras e graves consequências. Nunca devemos nos esquecer que a água potável não é um recurso infindável, infelizmente, tá? Vamos preservar. Esse recadinho aqui do portal mesmo ADV Jus, ok?
Agora a nossa estante jurídica aqui do nosso programa, para o programa de hoje. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Médico em Sintonia com a Publicidade Médica. Direito Médico em Sintonia com a Publicidade Médica, segunda edição, revista atualizada e reformulada. Autoria Oswaldo Simonelli, editora Gen Forense. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Sequência do ADVJus, um recadinho agora a respeito do cadastramento do EPROC. Vai até dia 19, né? Agora desse mês está acabando. O cadastramento dos interessados ao sistema processual EPROC. Na verdade, a OAB aqui de Ribeirão, não sei se outras localidades também, oferece aí o apoio a você que pode, que prefere, né, ter essa facilidade de dirigir-se à sede da entidade aqui em Ribeirão, junto ao Fórum Estadual ou na Justiça do Trabalho, para fazer a sua inscrição no EPROC. Mas lembro, né, que o cadastramento também pode ser feito diretamente do seu escritório, no site do TJ, iniciando ali pelo link Cadastre Aqui. É facinho, tá, gente? Então, é só você seguir direitinho aí, que acho que não precisa nem mesmo, no caso de você ir numa das localidades, não precisa nem mesmo do seu certificado. Agora, momento da entrevista aqui em nosso ADVJus TV, tá? É isso mesmo, esse é um espaço que reservamos aí para você que já passa ali pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube, com certeza conferiu que tem inúmeras entrevistas lá, um número aproximado de 400 entrevistas que ao longo dos anos fomos fazendo aqui em nosso programa. E agora a gente está reexibindo essas entrevistas. É um legado que foi deixado por colegas que merece nosso respeito e merece que seja reexibido, né? O que é bom, a gente mostra de novo. Veja. Doutor, é verdade que a gente vive aí, né, pelos meios sociais também, né, pelas mídias sociais e a imprensa, a grande imprensa, esse infortúnio que traz tanto de sabor para tanta gente para lá, não deixa também de refletir um pouquinho na gente aqui e leva para uma reflexão. O quão é importante também as pessoas se interessarem e ter conhecimento do direito internacional. É muito importante, né? Com certeza, com certeza. O direito internacional, ele está presente, né, na vida das pessoas, mesmo que a gente não perceba, né? Então, outros ramos, né, vamos falar assim, do direito são mais perceptíveis, né? Direito trabalhista, enfim. Mas em momentos como esse, como um grande conflito internacional, aí é que a gente lembra que existe também esse braço, né, tão importante do direito. Então, aí é quando a gente fala já de uma questão mais assim de crime de guerra, a questão do direito humanitário, né, a questão dos refugiados, dos deslocados internos também dentro lá do território ucraniano. Aqui no Brasil, por exemplo, pela emissão de vistos humanitários, né, para esses potenciais refugiados que viriam aqui para o nosso país. Então, infelizmente, são nesses momentos, né, de grave crise internacional que a gente acaba lembrando do direito internacional. Mas, com certeza, é um tema importantíssimo para a gente estar debatendo aqui. As pessoas imaginam que tudo se restringe ali na área de tratados, né? Mas é muito mais abrangente do que isso, né, professor? Com certeza, é muito mais abrangente. Tem diversos tratados, organizações internacionais, o que a gente comenta muito aqui no curso de Relações Internacionais da UERJ, né? Os chamados blocos econômicos regionais também, que cada um tem o seu funcionamento específico, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem o nosso principal bloco econômico regional, que é o Mercosul, mas tem a questão dos acordos comerciais do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, que é um outro bloco regional, que, enfim, tem também uma pluralidade de acordos que são feitos, bilaterais, trilaterais, né, entre países, mas também entre esses
organismos internacionais. Então, a gama de assuntos ela é enorme, né? Passa pela pauta comercial, humanitária, a questão do julgamento dos próprios indivíduos, né? Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia, a questão dos crimes de guerra. Então, é realmente uma pluralidade de temas e de assuntos que são tratados que, como o senhor bem disse, não se restringe somente aos tratados. Certo. Professora, agora, nesse mesmo contexto, né, nessa mesma linha de relações internacionais, eu acho que assim, é interessantíssimo sublinhar, né, que o principal condão nesse viés, nesse vetor, é a reciprocidade, né, professor? É a reciprocidade. É muito importante se a gente pensar, né, nos deveres e nas responsabilidades, o que são os direitos, o que são os deveres, né? Então, estava até acompanhando antes de entrar aqui, ó, nessa nossa conversa, que uma das demandas do presidente Putin agora lá para a Ucrânia, né, que a Ucrânia invoque a sua neutralidade, né? Então, que não está pode não estar ao lado da Rússia, mas também não estaria ao lado da OTAN, né? Então tem muito dessa questão de eu não vou agredir, mas também espero não ser agredido, né? Então essa questão da reciprocidade que o senhor mencionou está presente, né, em todas essas relações entre os países, entre os organismos internacionais, né? De realmente estabelecer um lugar básico, né, ali, que é o ponto de partida para que as partes sejam bem representadas, estejam bem atendidas ali nas suas determinações, né? Então, acho que é um elemento importante e é um ponto de partida, ao meu ver, né? Essa expectativa de reciprocidade, que a gente fala muito até quando fala de organizações internacionais, né? Quando um país ele se envolve, né, num mecanismo de cooperação internacional, por exemplo, ele adentra nessa iniciativa esperando reciprocidade, né? Então, ele vai diminuir o imposto tendo a confiança de que a outra parte também vai diminuir aquele imposto de importação, por exemplo, né? Então, é uma expectativa que aquilo vai ser atendido entre as partes. Enfim. Qual deve ser o principal foco de atenção, né, professor, atualmente, do estudioso ali da área das relações internacionais? O que ele deve focar? Mas, evidentemente, que é bem amplo, né? Mas o que a senhora reputa que deve ter aquele foco especial? Olha, o nosso aluno de Relações Internacionais, ele tem uma ampla gama de temas, de assuntos que se materializam nas disciplinas dos cursos de Relações Internacionais, né, no Brasil inteiro, mas aqui em Ribeirão, a gente trabalhando na UNERP, de Direito Internacional, Comércio Exterior, Economia Internacional, Política, então é uma gama enorme. Mas uma coisa que é muito comum da formação do estudante de relações internacionais é essa preocupação, efetivamente, que ele tem com o mundo, com as diferentes culturas, né? A busca pela paz mundial, pela cooperação, quando a gente fala em comércio internacional. Então, depende muito de onde esse aluno vai querer trabalhar depois, né? Então, tem alunos que têm uma vontade maior de fazer comércio exterior, outros que se interessam mais pela parte humanitária, acabam indo trabalhar em organizações não governamentais, fazem trabalhos interessantíssimos e importantíssimos com refugiados, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, eles aprendem um pouquinho de tudo, mas o foco, né, a partir do trabalho, enfim, isso é definido, inclusive, pelo próprio aluno, né, a partir das ferramentas que ele aprende no curso. Doutora, não tem jeito de eu fugir muito, né, desse problema que a gente vive. Você deu aí um start também com relação à necessidade dessa observação, né, que existe dos organismos internacionais, que está implícito ali o direito internacional, as relações internacionais, né? E nesse instante eu acredito também
que os olhos, né, digo olhos, é de todos nós, né, se voltam de uma maneira um pouco mais efetiva ali para a Corte Internacional de Justiça, né? Eu imagino que precisamos sempre, mas nesse momento a gente precisa ainda mais dessa atenção para esse organismo. Com certeza, concordo plenamente com o senhor. E abre-se aí, né, um debate muito grande. Eu nem teria condição de explicar juridicamente isso, mas o debate que se abre agora também é se existem crimes de guerra que estão sendo cometidos, né, no território ucraniano, quais seriam esses crimes de guerra, né, que enfim, tem todo aquele histórico das convenções de Genebra, né, que é importante até pela própria criação da Cruz Vermelha Internacional, enfim. Quais seriam esses crimes de guerra cometidos pelo presidente Putin e qual é a responsabilização também a partir dessas ações, né? Se é a Rússia como país, se é o Putin como indivíduo, né? E como responsabilizar esses diferentes atores das relações internacionais, né? Então, se existe a utilização de alguma arma proibida, né? Porque na guerra, mesmo na guerra, a política continua, o direito internacional, o humanitário, ele permanece. Ok, legal demais. Agora o momento do sorriso, o momento do divino. Vinho é tudo de bom. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Oferecimento La Bottiglia. Esse aqui é o Casal da Coelheira, um vinho português da região do Tejo, que não é muito conhecida, as pessoas conhecem mais os vinhos do Alentejo. Esse aqui é um vinho de entrada, mas é um vinho que entrega muito sabor, é um vinho com uma coloração vermelha de média intensidade, é um vinho que tem aromas bem frutados, bem convidativos e no paladar ele tem uma maciez muito impressionante. E além disso, ele vai te permitir sentir aqueles aromas que você sentiu no seu nariz, você vai conseguir ter essa percepção também no seu paladar. É um vinho que combina muito bem com carnes, com massas, com pizzas e também é um vinho muito tranquilo para você simplesmente degustá-lo sozinho, sem a necessidade de um acompanhamento. Mais uma exclusividade da La Bottiglia aqui em Ribeirão Preto. Ok, finalzinho de mais uma ADV Justo TV, que certamente voltará na próxima semana, certeza. Fico por aqui, mas quero que você nos prestigie sempre, evidente que a gente faz sempre o melhor, pensando em você. ADV Justo ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte você também. Forte abraço e até o próximo.